Olá, meus alunos! Olá, minhas alunas! Sejam muito bem-vindos! Eu sou o professor Jean e vou trabalhar com vocês o regimento interno da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Durante a nossa aula, vamos abordar aqueles pontos principais que poderão estar nas questões da sua prova. Então vamos ao nosso quadro e, como de costume, eu peço a sua atenção. Primeiramente, vamos conhecer algumas características da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Antes de dar início aqui ao nosso conteúdo, eu quero deixar algumas orientações. Dentro do nosso regimento interno, muitas informações são similares às que já foram trabalhadas lá no conteúdo que abordou o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Porém, tudo aquilo que tem possibilidade de questões, professor vai repetir novamente, porque como eu sempre falo, é melhor chegar com excesso de conhecimento lá no dia da sua prova e não sermos surpreendidos, por alguma questão maliciosa que tenha sido preparada pelo examinador. Lembrando, pessoal, que o nosso regimento interno é bem tranquilo de ser estudado, inclusive dentre as legislações, a que tem menor possibilidade de questões é o regimento interno, porque basicamente aborda a estrutura, descreve informações sobre os órgãos, setores e também trata, de algumas atribuições. Porém, o que tem possibilidade, mesmo que mínima, de questões, são as características que são bem similares às que são abordadas lá no Estatuto Social. Mas voltando aqui ao nosso quadro, o artigo 1º aqui do nosso regimento interno, você precisa saber de cor e salteado, porque aqui pode tanto ser cobrado nas questões lá do Estatuto Social, como também aqui do nosso regimento interno. Veja que o artigo 1º fala que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a nossa querida EBSER, é uma empresa pública e possui capital fechado. Veja que uma característica muito similar, à que foi trabalhada anteriormente lá no Estatuto Social. Tenha cuidado porque, pessoal, o examinador vai tentar induzir vocês a erro, descrevendo que a EBSER ou é uma sociedade de economia mista, ou é uma fundação pública, ou é uma autarquia. E está errado. Veja que não é autarquia, também não é fundação pública e também não é sociedade de economia mista. Veja que é uma empresa pública. Inclusive, eu aposto em uma questão sobre estas características. Outro detalhe que não custa reforçar é que é uma empresa pública de capital fechado, ou seja, não é, uma empresa pública que permite investimentos na Bolsa de Valores, não tem capital aberto, e sim capital fechado. Outro detalhe essencial é que a EBSER possui personalidade jurídica própria e é chamada de personalidade jurídica de direito privado. Cuidado, pessoal, porque veja que mesmo sendo uma empresa pública, você tem que ter cuidado porque a personalidade jurídica é de direito privado. Cuidado para não confundir. Então, é sim uma empresa pública, porém a personalidade jurídica da empresa pública EBSER é de direito privado. Veja que esta informação derruba muitos concurseiros, porque geralmente não costumam frisar, destacar. Aí você, na hora daquela tensão, daquele cansaço da sua prova, deixa passar batido uma informação como esta. E aqui mora o perigo da questão. Então, é sim uma empresa pública, repita novamente, porém, a personalidade jurídica, apenas a personalidade jurídica, é de direito privado. Inclusive, personalidade jurídica de direito privado significa que a EBSER, mesmo sendo uma empresa pública, ela no mercado concorre em igualdade
com demais empresas do setor privado, para não criar, né, uma disparidade no mercado. Basicamente, apenas um complemento aqui para o seu conhecimento. Lembrando, pessoal, que a EBSER possui patrimônio próprio, então tudo aquilo, né, que é comprado pela EBSER vai integrar seu próprio patrimônio interno. Anotem no seu material. Outro detalhe essencial para fechar, né, as chances de questões aqui do artigo 1º é que a empresa brasileira de serviços hospitalares ela é vinculada ao Ministério da Educação, o MEC. Cuidado, este detalhe aqui também pode aparecer em alguma questãozinha. Então, se aparecer qualquer questão pedindo, né, para você identificar a alternativa que descreve a quem a EBSER é vinculada, basta lembrar que é vinculada ao nosso Ministério da Educação, o MEC. Anotem no seu material, certo? Temos aqui, no restante do artigo 1º, a descrição de quais normas e quais legislações regem o trabalho e a estrutura da EBSER. Veja que a EBSER ela é regida, é regulamentada pelo Estatuto Social, que nós já trabalhamos, e por diversas outras leis. Mas fiquem tranquilos, tá? Veja que estas leis que regem a EBSER, o examinador não vai questionar, não vai aparecer uma questão pedindo para você identificar quais leis regem a EBSER. Fiquem tranquilos, tá? Então, toda esta parte que o professor está destacando agora aqui do artigo 1º, não se preocupem, tá? Não vai ser questionado qual é o número de cada uma dessas leis que regem a EBSER. O professor garante, porque aqui tudo aquilo que não tem chance de questões, a gente elimina, né? Para você estudar um conteúdo leve, conteúdo objetivo, sem enrolação e sem consumir o seu precioso tempo, certo? Prosseguindo com o nosso conteúdo, também separei aqui no nosso regimento interno o artigo 2º. No artigo 2º, nós temos informações sobre a composição da EBSER. Inclusive, algumas informações sobre esta composição também são bem similares às que foram abordadas lá no Estatuto Social. Para fins aqui do nosso regimento, o que você precisa destacar é que a rede EBSER, ela é composta, ela é formada pela administração central e também pelos hospitais universitários. Anotem! Veja que lá no Estatuto Social, além de falar, né, da administração central e dos hospitais universitários, lá também descrevem os escritórios, representações, dependências, filiais e subsidiárias. E também está correto, certo? Então, o único detalhe que você tem que se atentar é que lá no Estatuto Social, além de falar que a EBSER é composta pela administração central e pelos hospitais universitários, lá fala também das filiais, dependências, subsidiárias, né, e demais unidades da EBSER. Aqui também fala, só que está um pouquinho diferente e eu vou mostrar a vocês agora. Veja que no caput do artigo 2º fala, né, que a composição, a formação da rede EBSER é composta pela administração central e também pelos hospitais universitários. Logo em seguida, para fins deste regimento interno, também são apresentadas algumas considerações. Dentro dessas considerações, nós temos aqui a descrição do que é compreendido como administração central e logo em seguida temos a descrição de tudo aquilo que é compreendido na estrutura dos hospitais universitários federais. E dentro dessa estrutura detalhada, né, que nós vamos abordar, aí entram as filiais, dependências, escritórios, subsidiárias que têm ligação com a estrutura da EBSER. Então, tudo que está aqui na composição da nossa EBSER está
tudo em conformidade com o que foi trabalhado na composição que nós estudamos lá no Estatuto Social. Veja que é tudo a mesma coisa, tudo certinho e não há qualquer conflito, qualquer confusão que possa confundir você nas questões de prova. Veja que nós temos aqui que a administração central da EBSER possui o foro, possui a sede em Brasília, Distrito Federal. Anotem aí no seu material. Então, a administração central tem a sua sede, tem o seu foro lá em Brasília, no Distrito Federal. Lembrando que a administração central, ela é constituída, ela é formada, anotem aí, pelos órgãos sociais e estatutários e também pela presidência, vice-presidência e diretorias, juntamente com suas áreas vinculadas, certo? Inclusive, fala que a competência destas áreas vinculadas, competência prioritária, é a gestão, é o gerenciamento de toda a rede EBSER. Então, a administração central, você pode anotar, cuida do quê? Cuida prioritariamente da gestão da rede EBSER. Anotem, certo? Se aparecer uma questão pedindo para você identificar a alternativa que descreve o responsável ou que possui a competência prioritária para cuidar da gestão da rede EBSER, lembre-se que é a administração central. E como que a administração central faz isso, pessoal? Faz por meio de todos os seus órgãos, tanto sociais como também estatutários, e por meio de sua presidência, vice-presidência, diretorias, juntamente com suas áreas vinculadas. Veja que é uma junção de pessoas, uma junção de órgãos e elementos internos que formam, a administração central, que é a responsável pela gestão da EBSER. Tranquilo, veja que o conceito é o que você tem que levar para a prova da forma que o professor comentou. E vamos juntos garantir sua tão sonhada aprovação. Temos ainda, dentro da composição da rede EBSER, os hospitais universitários federais. Veja que os hospitais universitários federais também são denominados como filiais. Então, quando a gente mencionou as filiais, quando estávamos estudando lá o Estatuto Social, veja que elas também estão aqui dentro dos hospitais universitários. Por isso que o professor falou, que são informações similares. Mas voltando aqui, como vocês já sabem, os hospitais universitários federais são denominados também como filiais. Veja que estes hospitais, eles são geridos, são gerenciados pela própria EBSER, por meio de um contrato de gestão especial que é firmado com as universidades federais para prestação de serviços de ensino, também atividades de pesquisa e de atenção à saúde, sendo esse último exclusivamente no âmbito do SUS, Sistema Único de Saúde. Cuidado, pessoal, porque veja que dentro dos serviços de atenção à saúde que são prestados pela EBSER, veja que estes serviços de saúde acontecem exclusivamente por meio do SUS, por meio do Sistema Único de Saúde. Então, falou em prestação de serviço de assistência à saúde dentro da rede EBSER, lembre-se que ocorrem exclusivamente por meio do SUS, nosso Sistema Único de Saúde. Anotem porque pode aparecer em alguma questão, certo? Detalhezinho essencial. Lembrando, pessoal, que o objetivo do trabalho da EBSER, objetivo da rede EBSER, é de oferecer assistência humanizada e de qualidade em média e alta complexidade e também, oferecer campo de prática de excelência para a formação profissional, além ainda de oferecer, como objetivo, inovação, conhecimento científico para o fortalecimento do nosso SUS, Sistema Único de Saúde.
Como que acontece isso? Acontece por meio, da aplicação de boas práticas de gestão hospitalar e governança corporativa. Então, aqui na parte que trata dos hospitais universitários, nós conhecemos, que são denominados filiais, que eles funcionam por meio de um contrato de gestão formado com as universidades federais e também aprendemos, quais são os objetivos dos hospitais universitários federais que estão dentro da rede EBSER. Prestação de ensino para a formação dos profissionais, também prestação de serviços de assistência à saúde exclusivamente por meio do SUS, tudo para oferecer, atendimento humanizado, formação profissional, inovação, conhecimento, aperfeiçoamento da gestão hospitalar e também aperfeiçoamento e avanço, inovação do próprio Sistema Único de Saúde, que é o SUS, beleza? Então, muito tranquilo. Veja que por mais que seja um conceito extenso, você não tem dificuldade, até porque aqui no nosso conteúdo não vai ser cobrado conhecimento técnico, conhecimento jurídico. Aqui o examinador vai testar se você conhece os conceitos ou não. Portanto, fiquem tranquilos, podem confiar no professor, porque tudo da forma que nós estamos trabalhando aqui, eu garanto que vai ser cobrado lá nas questões da sua prova, beleza? Prosseguindo com o nosso conteúdo, vamos conhecer agora alguns detalhes da composição, da estrutura de órgãos da EBSER. Temos aqui, no artigo 3º do nosso regimento interno, uma informação que fala, quais são os órgãos estatutários que integram a rede EBSER. Veja que o artigo 3º, o caput completo, fala que para atendimento do objetivo social da empresa, a administração central da rede EBSER terá uma Assembleia Geral e terá alguns órgãos estatutários. Dentro do artigo 3º, o que você tem que anotar é quais são os órgãos estatutários da EBSER, porque lá na sua prova vai aparecer uma questão pedindo para você identificar a alternativa que apresenta somente órgãos estatutários da rede EBSER. E para acertar a questão, só lembrar aqui do nosso artigo 3º. Temos aqui o primeiro órgão estatutário, que é o Conselho de Administração. O Conselho de Administração é o primeiro órgão estatutário. Temos aqui o segundo, que é a Diretoria Executiva. Temos aqui o terceiro, que é o Conselho Fiscal. Temos aqui ainda nosso quarto órgão estatutário, que é o Conselho Consultivo. Temos aqui o quinto órgão estatutário, que é o Comitê de Auditoria. E por último, temos aqui o sexto órgão estatutário, que é o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Então, apareceu qualquer tipo de questão questionando, pedindo a identificação dos órgãos estatutários, só lembrar dos que nós pontuamos aqui no artigo 3º. É assim que vai ser questionado lá na sua prova, órgãos estatutários da rede EBSER. Vamos conhecer agora detalhes a respeito das unidades internas de governança, que também é um detalhezinho que tem possibilidade de questão. No artigo 4º do nosso regimento interno, nós temos a descrição de quais são as unidades internas de governança da rede EBSER. Temos aqui a primeira unidade interna de governança, que é a auditoria interna. Temos aqui também a segunda unidade interna de governança, que é a área de controle interno, conformidade e gerenciamento de riscos, denominada na administração central de assessoria de conformidade, controle interno e gerenciamento de riscos, conhecido aqui por esta sigla. Então, esta área de controle interno, conformidade e gerenciamento de riscos também
é uma unidade interna de governança. Veja que lá na sua prova, né, da mesma forma, o examinador vai elaborar uma questão para testar se você sabe ou não quais são as unidades internas de governança. Temos aqui a terceira e última unidade interna de governança, que é a ouvidoria central. Então, as unidades de governança interna são auditoria interna, também área de controle interno, conformidade e gerenciamento de riscos e, por último, ouvidoria geral. Tenha cuidado porque o examinador costuma misturar unidades internas de governança com os órgãos estatutários para tentar induzir você a erro. Portanto, tem que ter atenção para separar o que é unidade de governança, o que são órgãos estatutários e também as demais composições que nós ainda iremos estudar no decorrer da nossa aula, porque é assim que o examinador vai derrubar as questões na sua prova. Prosseguindo com a nossa aula, também separei, por ser de grande relevância dentro do nosso regimento interno, as áreas que são vinculadas à presidência da EBSER. Veja que o nosso artigo 6º descreve, né, todas as áreas vinculadas à presidência da rede EBSER. Temos aqui a primeira área vinculada, que é a chefia de gabinete da presidência. Inclusive, esta chefia de gabinete da presidência, conhecida aqui pela sigla CG, ela possui uma secretaria-geral e possui também uma assessoria técnica. Então, chefia do gabinete da presidência, como o próprio nome já diz, é vinculada à presidência e possui uma secretaria-geral e uma assessoria técnica. Cuidado com essa composição. Temos ainda como área vinculada à presidência da EBSER a assessoria parlamentar, a ASPAR. Temos aqui também uma outra área vinculada à presidência, que é a assessoria de conformidade, controle interno e gerenciamento de riscos. Então, esta assessoria, né, de conformidade, controle interno e gerenciamento de riscos, ela é vinculada a quem? Vinculada à presidência. Cuidado para não confundir, tá? Detalhezinho muito simples. Tenha atenção para você não confundir o que nós estudamos lá no artigo 4º, né, que são unidades internas de governança, com a vinculação à presidência aqui do artigo 6º. Veja, né, que pertencer à unidade interna de governança é uma coisa, agora ser apenas vinculada à presidência é outra coisa distinta. Ou seja, cuidado para não ter, tá, confusão na hora da prova. Por isso que o professor separou, porque tem chance de questão. Temos ainda como área vinculada à presidência a assessoria, que nós chamamos também, né, de APRES, que é uma assessoria como se fosse uma assessoria geral da presidência da EBSER. Temos ainda como área vinculada à presidência a Coordenadoria da Consultoria Jurídica, a CONJUR. Inclusive, né, esta Coordenadoria de Consultoria Jurídica, ela atua com assessoramento jurídico ao presidente da EBSER, beleza? Inclusive, esta Coordenadoria de Consultoria Jurídica, ela tem uma composição interna e ela é formada por uma assessoria, né? Assessoria da própria coordenadoria, também por uma assessoria de inteligência de dados e apoio administrativo, também é composta pelo Serviço Jurídico de Contencioso Geral e também, né, pelo Serviço Jurídico de Contencioso Trabalhista e Serviço Jurídico de consultivo administrativo. Também, para fechar, né, esta coordenadoria de consultoria jurídica, temos internamente nela o serviço jurídico de consultivo trabalhista. Então,
tudo que for relacionado da parte de assessoria na inteligência de dados, serviço jurídico trabalhista, serviço jurídico contencioso, né? Ações jurídicas envolvendo a EBSERB, envolvendo questões administrativas, tudo que for da área jurídica vai ser de responsabilidade desta coordenadoria por meio de suas assessorias e serviços internos. Então, é uma coordenadoria vinculada à presidência que possui assessorias internas e serviços internos, tudo com o objetivo de entregar ao presidente da EBSERB, né, um serviço jurídico de qualidade, certo? Também nós temos como área vinculada à presidência da EBSERB uma outra coordenadoria chamada de Coordenadoria da Corregedoria Geral. Inclusive, a Coordenadoria da Corregedoria Geral cuida da parte, né, disciplinar, que envolve o processo administrativo sancionador, as investigações preliminares, tudo que for, né, da parte correicional, a parte de conduta, a parte, né, de eventuais atos ilícitos e irregularidades internas. E essa coordenadoria da Corregedoria Geral é também vinculada à presidência, certo? Prosseguindo, nós também temos como área vinculada à presidência da EBSERB uma outra coordenadoria chamada de Coordenadoria de Comunicação Social, ou seja, quem cuida, né, da comunicação social, serviço da parte de publicidade, eventos, relacionamento com a imprensa da EBSERB, beleza? Inclusive, né, esta coordenadoria de comunicação social, ela é composta por alguns serviços. Temos aqui o serviço de produção de conteúdo, também serviço de eventos e promoção institucional e também serviço de relacionamento com a imprensa. Então, estes três serviços integram esta coordenadoria que é vinculada à presidência da EBSERB. Como o professor disse, né? O nosso regimento interno é muito focado na parte que trata da estrutura, composição de órgãos, algumas competências, vinculações, então é muito simples, é um trecho que é totalmente restrito à leitura. Inclusive, né, se você olhar o nosso material de apoio, muitas informações estão lá completinhas no material e exigem simples leitura, porque é basicamente um regimento restrito a descrever áreas vinculadas, integração de órgãos, setores, tudo muito simples e tudo muito fácil. E dentro de todo o conteúdo que o professor analisou e chegou à conclusão que realmente tem possibilidade de questões, é o que nós estamos trabalhando aqui na nossa aula. Prosseguindo com o nosso conteúdo, também separei aqui o artigo 7º, que apresenta a você quais são as áreas vinculadas à vice-presidência da EBSERB. Veja que nós estudamos e terminamos, né, áreas vinculadas à presidência. Agora vamos conhecer as áreas vinculadas à vice-presidência. Cuidado para não confundir, certo? Temos aqui a primeira área vinculada, que é a chefia de gabinete da vice-presidência. Temos aqui também uma assessoria da vice-presidência, uma assessoria de forma geral, né? Temos aqui também como área vinculada à vice-presidência a coordenadoria de gestão da rede. Inclusive, esta coordenadoria de gestão da rede, ela possui, né, internamente algumas supervisões. Dentre elas, temos aqui a supervisão de contratos de gestão, supervisão de programas governamentais, também supervisão de desempenho dos hospitais universitários federais e também, né, uma supervisão de relacionamento dos hospitais universitários federais. Veja, né,
que estas duas últimas supervisões, uma é de desempenho dos hospitais universitários e a outra é de relacionamento dos nossos hospitais universitários. Cuidado para não confundir. E não esqueça, tá, que todas estas supervisões estão aqui dentro da Coordenadoria de Gestão da Rede, que é ligada, é vinculada à vice-presidência da EBSER. Anotem! Temos também ligado à vice-presidência uma outra coordenadoria chamada de Coordenadoria de Estratégia e Inovação Corporativa. Dentro desta Coordenadoria de Estratégia e Inovação Corporativa, nós temos alguns serviços. Dentre eles, temos o Serviço de Gestão por Processos, também o Serviço de Gestão Estratégica e também o Serviço de Gestão da Inovação Corporativa e do Conhecimento. Anotem esta composição. Veja que é uma composição da coordenadoria que é vinculada, é ligada à vice-presidência da EBSER. Muito simples e muito fácil, sem qualquer dificuldade. Prosseguindo com o nosso conteúdo, também separei aqui para a nossa aula o artigo 11. No artigo 11, pessoal, nós temos a descrição das áreas que são vinculadas à Diretoria de Ensino, Pesquisa e Inovação. Veja que esta diretoria, de Ensino, Pesquisa e Inovação tem a ver com as universidades, com a parte do ensino. Portanto, tem relevância e possibilidade de questão na sua prova. Quero que você anote que são vinculadas a esta diretoria de Ensino, Pesquisa e Inovação a Assessoria de Planejamento da Diretoria de Ensino, Pesquisa e Inovação. Então, esta diretoria tem em sua estrutura, uma assessoria. Temos aqui também, vinculado a esta diretoria, uma Coordenadoria de Gestão do Ensino. Inclusive, esta Coordenadoria de Gestão do Ensino possui alguns serviços, dentre eles, Serviço de Gestão de Pós-Graduação e o Serviço de Gestão da Graduação, Ensino Técnico e Extensão. Temos também, dentro desta diretoria de ensino, uma Coordenadoria de Gestão da Pesquisa e Inovação Tecnológica em Saúde. E dentro dessa Coordenadoria de Gestão de Pesquisa e Inovação Tecnológica em Saúde, temos aqui alguns serviços, dentre eles, Serviço de Gestão da Inovação Tecnológica em Saúde e o Serviço de Gestão da Pesquisa. Anotem no seu material. Então, estas áreas são vinculadas, a Diretoria de Ensino, Pesquisa e Inovação. Veja, pessoal, que não tem segredo, tá? Conteúdo totalmente restrito à letra de lei. Veja que o meio mais eficiente de abordar a parte das vinculações das estruturas é na leitura. O examinador não vai aprontar gracinha, não vai tentar inovar, extrapolar na parte que trata da composição. Vai cobrar simples e pura letra do nosso regimento interno. Prosseguindo com o nosso conteúdo, também separei para a sua prova o nosso artigo 14. Inclusive, o artigo 14, eu quero uma atenção especial, porque é de extrema relevância para a sua prova, certo? Temos aqui no artigo 14 que, para fins do nosso regimento interno, os colegiados internos serão constituídos para atender às necessidades explícitas e reconhecidas como relevantes, cujos objetos de atuação não possam ser resolvidos pelas áreas organizacionais isoladamente e podem organizar-se das seguintes formas. O que significa isto, pessoal? Veja que o nosso artigo 14 vai apresentar a você quais são os colegiados internos da estrutura da EBSER. Veja que os colegiados internos servem para quê? Eles servem
para tratar de assuntos que são de forma explícita e reconhecida como relevantes para a EBSER e não podem ser resolvidos sozinhos, somente pelas áreas organizacionais. Então, um assunto que é de muita relevância, é muito delicado, que pode alterar, todo o rumo da EBSER e que é bom não resolvê-lo de forma sozinha, somente pelas áreas organizacionais, eu vou compartilhar, a resolução com os colegiados internos. Como o próprio nome já diz, são órgãos compostos por vários membros, por isso são chamados de colegiados. Então, se aparecer uma questão na sua prova falando, contando uma historinha, que surgiu um assunto explícito e reconhecidamente relevante e não tem possibilidade de ser resolvido somente, pelas áreas organizacionais, saiba que daí vai entrar os colegiados internos. Para a sua prova, o que você precisa levar na ponta da língua é quais são os colegiados internos que pertencem à EBSER, e nós iremos conhecer agora. Quero que você anote que o primeiro colegiado interno da EBSER é a Câmara Técnica. Temos aqui também o Centro de Competência. Temos aqui também a Comissão e o Comitê. Temos aqui ainda o Escritório e temos aqui também o Grupo de Trabalho e o Núcleo Técnico Operacional. Veja que para a sua prova, o que você precisa saber, é que estes elementos são considerados colegiados internos. Podem ficar tranquilos porque não vai aparecer questões explorando detalhes específicos de cada um dos colegiados. Por isso que o professor separou somente quais são eles, porque é daí que o examinador vai explorar questões. Então, não se preocupe, em querer conhecer tecnicamente o que faz cada um desses colegiados internos, porque não vai chegar a este ponto de exploração nas questões da sua prova. Basta você lembrar que estes colegiados, são compostos por vários membros e eles entram para resolver assuntos específicos de cada área de competência que não podem, ficar somente na solução das áreas organizacionais, beleza? É isto que você tem que anotar, porque é assim que vai aparecer nas questões de prova. Então, um assunto relevante, eu posso criar uma câmara técnica composta por profissionais, que tenha formação naquele assunto em específico, ou posso criar uma comissão, se for para fazer um estudo, para saber o que é mais viável a EBSER. Posso formar também um comitê, um grupo de trabalho, um núcleo técnico operacional, e daí eu vou convocar, profissionais que têm formação específica naquele assunto que está sendo debatido, e daí este colegiado interno vai tratar, vai elaborar relatório, vai estudar, vai analisar qual é a melhor solução para o assunto relevante que não podia ser tratado sozinho, de forma isolada, pelas áreas organizacionais, beleza? Fechou a respeito dos colegiados internos da nossa EBSER. Muito simples e muito fácil, sem enrolação, direto ao ponto, em simples palavras, para não dificultar o seu entendimento, beleza? Prosseguindo com o nosso conteúdo, também separei para a sua aula o artigo 20. No artigo 20, nós temos a descrição das competências, a descrição do que é que faz a presidência da EBSER. Tenha cuidado porque, pessoal, algumas competências, como da presidência, como também da chefia de gabinete, lá do nosso regimento, podem aparecer aqui nas questões. Portanto, o professor separou, nós vamos estudar para que você tenha cuidado para não confundir as competências de uma autoridade com a de outro setor ou de outra autoridade, certo? Temos aqui que a primeira competência da presidência da EBSER é dirigir os processos relacionados à comunicação social e gestão documental. Temos aqui também uma segunda competência, que é dirigir processos relacionados à gestão de órgãos colegiados estatutários.
Temos aqui também a competência de dirigir os processos relacionados à apuração de responsabilidade, ao relacionamento com órgãos de controle e à atuação jurídica da empresa. E temos aqui também outra competência que é a de dirigir processos que forem relacionados à conformidade, controle interno e gerenciamento de riscos. Então, tudo que for dirigir, estes assuntos relacionados à comunicação social, gestão documental, a órgãos colegiados, gerenciar estes órgãos, também a apuração de responsabilidade, a parte de relacionamento e ainda, a parte de conformidade, controle interno e gerenciamento de riscos, esta dirigência é competência do presidente. Como o próprio nome já diz, ato de dirigir, comandar, cabe ao presidente. Muito simples e muito fácil. Então, apareceu questão pedindo para você identificar competências do presidente da EBSER, basta lembrar aqui do nosso artigo 20. Prosseguindo com a nossa aula, também separei aqui na parte das competências o artigo 21. Tenha cuidado porque o artigo 21 descreve as competências da chefia de gabinete da presidência. Inclusive, você vai perceber, que as competências da chefia de gabinete da presidência são um pouquinho diferentes das competências do presidente. Então tenha cuidado para não confundir e acabar sendo induzido ou induzida a erro, certo? Quero que você anote que a primeira competência da chefia de gabinete da presidência é prestar assistência direta e imediata ao presidente na preparação, na análise e no despacho do expediente. Então, quem presta esta assistência direta e imediata para despachar, conversar sobre demandas, conversar sobre documentos que chegam e demais informações que precisam da assinatura do despacho do presidente, é a chefia de gabinete. Chefia de gabinete vai prestar essa assistência, na preparação, na análise e no despacho do expediente. Também compete à chefia de gabinete coordenar os trabalhos da Secretaria-Geral e da Assessoria Técnica. Também é uma competência da chefia de gabinete do presidente organizar as agendas, tanto internas e também as externas, que tenham participação do presidente. Então, quando alguém quer convidar o presidente da EBSER para um evento, para uma solenidade ou para participar de uma reunião ou qualquer coisa que seja, vai entrar em contato com a chefia de gabinete e a chefia de gabinete é quem vai organizar tanto a agenda interna das atividades dentro da EBSER, como também das atividades externas que são realizadas fora da EBSER. Anotem no seu material. Também é uma competência da chefia de gabinete da presidência subsidiar e auxiliar o presidente na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSER, com a participação da Coordenadoria da Gestão de Rede, também da Vice-Presidência e da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário. Então, chefia de gabinete vai subsidiar e auxiliar na preparação de documentos em que o presidente vai apresentar em eventos, porém, a chefia de gabinete conta com o auxílio da Coordenadoria de Gestão de Rede, também da Vice-Presidência e da Coordenadoria de Comunicação Social, porque aí são várias pessoas passando informações para que a chefia de gabinete faça a apresentação, elabore o documento com dados e informações que vai ser entregue ao presidente para que ele faça apresentações internas, apresentações externas para a EBSER. Anotem no seu material, certo? Também são competências da chefia de gabinete da presidência redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos que pertencem à presidência da EBSER. Então,
A chefia de gabinete é quem vai, escrever, redigir, quem vai revisar se está tudo certinho, vai tramitar, que é fazer o envio, o encaminhamento e organizar todas as correspondências e documentos, que chegam ou que saem da presidência da EBSER. Também compete à chefia de gabinete supervisionar o trabalho da Secretaria-Geral relativo à gestão documental na empresa. E por último, compete à chefia de gabinete supervisionar a operação dos órgãos colegiados. Então, se perguntar quem é que faz a supervisão dos órgãos colegiados, lembre-se que é a chefia de gabinete. Chefia de gabinete cuida aqui desta supervisão do funcionamento dos órgãos colegiados. Anotem aí no seu material, certo? E por aqui chegamos ao término da nossa aula sobre o nosso regimento interno. Como o professor já disse, regimento interno é gigantesco, porém foram separados os pontos que têm maior possibilidade de questões em prova. Inclusive, o material de apoio vai estar com o conteúdo completo, é totalmente restrito à leitura, Não há muito o que se debater, porque é algo fixo, é algo bem taxativo dentro do regimento, então podem ficar tranquilos, e focar nas informações que o professor destacou, porque nós vamos juntos alcançar essa tão sonhada aprovação. Quero convidar você a acompanhar cada uma de nossas redes sociais, porque aí você recebe muitas informações de todos os concursos, também do concurso da EBSER e todos os outros que vierem a ser realizados, além de muitas dicas e informações que podem ser todo diferencial para a sua preparação. Então eu termino minha aula por aqui. Qualquer coisa, estou à sua disposição. Desejo uma excelente preparação, um abraço e bons estudos!